Lá se vão 76 anos desde que a Assembleia Geral da ONU autorizou a criação, no território da antiga Palestina, de dois estados independentes. Um para os árabes de nacionalidade palestina, outro para os judeus. A partir dessa decisão, de 1947, a ONU reconheceu a autodeterminação de povos do Oriente Médio, onde desde até a Primeira Guerra Mundial prevalecia o domínio do Império Otomano, passando em 1920, após aquela guerra, ao controle de estados europeus. A diplomacia brasileira esteve no centro desse achado civilizatório, que nos deixa um exemplo de racionalidade, moderação e alteridade. A ideia inspiradora daquela solução diplomática e política foi a da convivência pacífica de dois povos distintos que secularmente lutavam pelo direito a ter um território e um governo independente. Sionismo e nacionalismo árabe lutavam em paralelo, mas já eram também adversários. Daí a solução política proposta. No ano seguinte, 1948, acabou a luta dos judeus pela independência em relação ao mandato britânico e surgiu o Israel moderno. Mas outra guerra foi uma imposição da primeira hora, com a invasão do território por uma coligação de países árabes que foi repelida, fato que se repetiria mais tarde, em 1967 e 1973. Apesar dos antecedentes conflitivos e da presença entre os judeus do novo Estado, também de fundamentalismos e atitudes supremacistas, nada de intrinsecamente belicoso havia no gesto de construção de um país moderno no deserto. Havia recursos materiais e humanos, além de vontade política para realizar o sonho secular do povo judeu de se livrar de perseguições e tragédias como o Holocausto. O sentido positivo dessa construção reforçou-se na escolha da democracia como regime político, ainda que dentro de limites que não permitiram uma separação satisfatória entre religião e política. Já o Estado palestino, até hoje não foi criado. Essa é uma das principais razões pelas quais o Oriente Médio tem permanecido como uma zona do mundo em permanente conflito durante todas essas décadas. É preciso entender por quê. O povo palestino tem seu direito adiado, em boa parte, pela ambiguidade política dos seus irmãos árabes. A retórica de solidariedade existe, mas a ideia de autonomia política do povo palestino incomoda. Organizados em Estado próprio, palestinos poderiam reivindicar direitos para seus iguais que vivem na pobreza também em países árabes, e assim desestabilizar os regimes desses países, em geral, ditaduras. Os palestinos também são politicamente interditados pela pressão militar e econômica de Israel, com destaque para a tradicional atitude fundamentalista da direita religiosa israelense, que em outros tempos era neutralizada no sistema político por posições políticas moderadas, mas que se tornou politicamente mais forte e determinante em Israel nas últimas décadas. Hoje, Israel deixou de ser aquela democracia de sonhadores e se tornou econômica e militarmente superior a seus vizinhos. Continua despertando admiração em muitos lugares, mas também temor a seus inimigos. Apesar de toda essa adversidade, um grande passo na direção de um Estado palestino foi dado há 3 décadas, com a criação, em 1994, da Autoridade Nacional Palestiniana, resultante dos acordos de paz de Oslo, mediados no ano anterior pelo presidente norte-americano Bill Clinton.
O acordo foi dos melhores frutos do fim da Guerra Fria. Desativou a iniciativa pacificadora, destravou, a iniciativa pacificadora de líderes judeus e palestinos. Destaque para a decisão da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, de renunciar à luta armada. E para as de governos de Israel, liderados por Shimon Peres e Yitzhak Rabin, de encerrar ocupações de territórios palestinos e a política de instalar novas colônias ali. O trio, por isso, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Acontece que, desde então, forças extremistas do lado judeu e do lado palestino, conflitos étnicos e religiosos, interesses econômicos e geopolíticos de outros estados da região, árabes e não árabes, como o Irã, bem como de potências econômicas e militares, têm conseguido torpedear a concretização completa do objetivo perseguido pela resolução da ONU. O israelense Yitzhak Rabin foi assassinado menos de 2 anos depois dos acordos de Oslo. O egípcio Anwar Sadat teve o mesmo destino, por ter assinado um acordo de paz reconhecendo o Estado de Israel. Arafat, apesar de ter se autoimposto um isolamento em busca de segurança máxima, teria morrido envenenado. Extremistas judeus, muitos agindo como prepostos do Estado, cometem repressão, segregação e ocupações violentas e criminosas sobre a população e territórios palestinos. Terroristas invocam de modo espúrio o povo palestino para cometer crimes hediondos contra cidades, fazendas e populações civis israelenses. Comparações entre esses atos nefastos, no sentido de julgar quem seria o mais culpado, acabam sendo sempre complacências enviesadas, reféns de guerra de narrativas. No último dia 7, ocorreu, como sabemos, um dos mais infames episódios desse conflito. O odioso ataque do grupo terrorista Hamas sobre o território de Israel. A carnificina tende a prosseguir com a retaliação israelense, que já começou, mas cujas dimensões ainda não são conhecidas. Em tempos de ousadia do Hamas e de um Netanyahu radical, cativo da extrema-direita, não é exagero dizer que tem predominado na política do Oriente Médio a associação negativa entre política e guerra, associação que reproduz extremismos, enfraquecendo a associação positiva entre política e diplomacia, que produz moderação. Belicismo, fundamentalismo e racismo, penetrando aos poucos nas estruturas jovens do Estado de Israel e minando sua democracia política, bem como o terrorismo que se espalhou como praga no mundo árabe, onde em geral estava ausente a democracia, nada disso pode ser posto na conta da aliança civilizatória entre política e diplomacia. Essa conta resulta da antipolítica, da subordinação da política e da diplomacia a outras lógicas, que se tornaram hegemônicas em diversos países, alguns de algum muito peso, para bem além do Oriente Médio. Fundamentalismos foram e estão sendo estimulados e manipulados por elites e oligarquias endógenas, apoiados e armados também por agentes de guerras frias, antiga e nova. A gramática da antipolítica é inclemente perante qualquer movimento de paz, ainda que precário. Por isso Hamas atacou Israel agora, quando se esboçava um acordo parcial entre Israel e alguns países árabes.
Um flanco que esse entendimento limitado de Israel, Arábia Saudita e outros estados, sob os auspícios dos Estados Unidos, abriu ao terrorismo, que tem por trás o Irã, foi ignorar os direitos políticos dos palestinos e um Estado independente, como também a necessidade desse mesmo povo de ter horizontes econômico e social mínimos. Erro a ser corrigido e que não pode ser cometido por democracias ocidentais, Brasil incluído. A mesa de negociação excludente abriu flanco ao terrorismo também porque ajuda a enfraquecer sobremaneira a liderança moderada da autoridade palestina e a expõe, na Cisjordânia, a uma derrota eleitoral para o Hamas, potencialmente tão funesta, se houver, quanto a que sofreu na faixa de Gaza. Um dos traços mais miseráveis do atual cenário daquela região é justamente a virtual desmoralização de líderes e partidos moderados, que aparece como risco iminente a cada êxito temporário dos extremismos. A aliança trágica no século passado entre Guerra Fria e nacionalismos encaixotou o vislumbre da ONU e deixou, como fantasma insepulto, um rastro macabro que volta hoje a nos assombrar. Não há desafio mais importante e atual do que impedir tal aliança entre guerra e antipolítica de se restabelecer como ordem mundial. Para não ser palavra vã, para que paz não seja uma palavra vã, a tradução do desafio em objetivo positivo é a constituição de alianças que reatem laços entre política e diplomacia para dissuadir lógicas soberanistas do seu desejo primário de moldar as relações internacionais. Se há ou se pode haver alternativa à ONU como centro de operações dessa missão civilizatória, essa alternativa é até aqui invisível. Em vez de chorar de olhos fechados para não desmoronar diante de cenas infames, as sociedades democráticas do mundo precisam abrir bem os olhos para confiar governos a quem possa praticar o gesto cosmopolita de tirar do chão e elevar ao horizonte comum a generosa e atualíssima mensagem da ONU de 1947. Apesar da impossibilidade de se chegar a soluções seguras e perenes no curto prazo, pois elas não existem, a razão humana que ilumina o papel civilizador da política e da diplomacia pode e deve estender seu olhar e poderes ao médio prazo, terreno por excelência da mediação. Se vale aqui o alerta de que a longo prazo todos estaremos mortos, vale também pensar que sem um médio prazo poderemos morrer todos no curto e não só em Gaza. No curto prazo o que temos é, de fato, o pior dos mundos. Nesse curto prazo cabe aos políticos e diplomatas práticos encontrar modos de reduzir apenas as perdas e os danos humanos. Nesse curto prazo resta às sociedades e indivíduos civilizados manifestar repúdio aos senhores e também aos profetas da guerra, assim como uma solidariedade incondicional a todas as suas vítimas, sem ressalvas ou exceções. É necessário que o mundo se mobilize pela paz do Oriente Médio, inclusive enchendo as ruas. Mas em política, mesmo intenções generosas podem levar a resultados indesejáveis. Será uma perversão de genuínos desejos de paz se o Hamas acabar absolvido e seus crimes esquecidos por essas manifestações, ainda que essa não seja a intenção dos manifestantes. Atos pacifistas e democráticos também não podem se dar ao luxo de permitir a mais leve afinidade com humores antissemitas. Para evitar esses mal-entendidos,
faria bem à saúde política de atos que se espalham pela Europa e devem acontecer aqui também, um banho coletivo de política positiva. Em vez de protestos contra Israel, protestos contra o governo Netanyahu. Em vez de apoio genérico aos palestinos, apoio à inclusão da Autoridade Nacional Palestina nos imprescindíveis processos de negociação de uma solução política. Além de protestar contra a guerra, a opinião pública mundial precisa resistir também à guerra de narrativas. Essa guerra de narrativas pode contaminar até mesmo opiniões que sinceramente desejem ser moderadas. É preciso identificar em cada lado do conflito quem trabalha pela paz e quem fomenta a guerra. Palestinos não são terroristas. A Autoridade Nacional Palestina não é terrorista. O Hamas é terrorista. O Estado Democrático de Israel, israelenses não são belicistas e supremacistas. O Estado Democrático de Israel não é belicista e supremacista. O governo de Netanyahu é. Ele e seus aliados são belicistas e supremacistas. É preciso chamar a nós os moderados e mandar embora os extremistas.